Ok, meu nome é Sara, boa tarde. Em nome do Laboratório de Psicologia Escolar, sejam bem-vindos. É o nosso 13º colóquio de Psicologia Escolar e 4º colóquio internacional de Psicologia Escolar. Então, o coordenador da nossa atividade, a coordenadora, no caso, será a Fabiola, e irá apresentar os demais autores. Então, a senhora vai realizar a gestão da nossa atividade. Então, lembrando mais uma vez que a atividade está sendo gravada e após o término será enviado para o e-mail, que é coloquio.pe.df@gmail.com. Vou colocar no chat. Então, agradecemos a parceria e a participação no colóquio. Fiquem à vontade para começar a hora que quiser. Bom, então, boa tarde, vamos começar, vamos dar início a essa nossa mesa, né? E primeiro eu gostaria de começar agradecendo o aceite da nossa proposta, né? E dizer da importância dessa parceria, desse espaço que a UNB e o Instituto de Psicologia possibilita para os profissionais da Secretaria de Educação, né? Esse espaço de aprendizagem, esse espaço de troca, né, de saberes, que é muito rico e é muito proveitoso, né? Então, o que nós vamos convidar hoje, a nossa ideia, né, somos 4 pessoas aqui, né, eu, Fabiola, o Fábio, a Carla e a Priscila, que somos profissionais da Secretaria de Estado de Educação do DF, e somos professores também, profissionais da Sala de Recursos de Altas Habilidades e Superdotação. Então, nós queríamos, né, trazer hoje um pouco dessa nossa intencionalidade, né, do nosso trabalho, do nosso fazer. Como é que a nossa prática nessa sala de recurso, né, trouxe, mexeu, mobilizou, problematizou questões da sala que fizeram com que a gente buscasse em outro lugar, que era numa formação de mestrado, numa formação de doutorado, respostas para a compreensão, para compreender essa situação que a gente vive dentro da sala de recursos. Então, nesse cenário, né, nesse desejo que a gente quer partilhar as nossas experiências de estudo, tanto que vieram da nossa prática, né, e que se transformaram em produtos acadêmicos, como, né, dissertações e a própria tese, né, a partir dessa mobilização, dessa problematização da nossa prática. Então, nós vamos começar com a professora Carla, que vai iniciar a nossa discussão. Deixa eu passar. Vamos lá. Carla? Então, boa tarde. Pronto, me ouvem? Sim. Então, boa tarde a todos e todas, né? Eu inicio essa mesa falando de um trabalho que foi desenvolvido num mestrado profissional, né, na Faculdade de Educação da UNB, sobre a orientação do professor Dr. Geraldo Eustáquio, né? O meu trabalho, ele teve um formato multipaper, e a apresentação hoje se refere aos resultados do meu terceiro paper, né, que é o trabalho intitulado Práticas Pedagógicas nas Salas de Recursos de Altas Habilidades e Superdotação, à luz da teoria do Joseph Renzulli, né? Esse trabalho eu realizei em 7 regionais de ensino do Distrito Federal, tentando encontrar esses resultados, o que leva a essa prática dos professores, em que elas estão embasadas. O objetivo geral do trabalho foi caracterizar as práticas pedagógicas dos professores das salas de recursos de altas habilidades para dotação do DF e verificar as convergências com a teoria do Renzulli. Esse trabalho também está aportado nos objetivos específicos: caracterizar o perfil dos professores que atuam nas salas de recurso, da área acadêmica do segundo ciclo, né, dos anos iniciais, e identificar esses pontos de convergência e ou divergência com as práticas indicadas na teoria do Joseph Renzulli. Com relação ao referencial teórico, né, esse terceiro artigo desse trabalho, ele vai atuar em cima de documentos, né, que falam sobre as atribuições do profissional da sala de recurso de altas habilidades, o documento da Secretaria de Educação, intitulado OP, Orientações Pedagógicas do Ensino Especial,
Na teoria do Renzulli, né, a abordagem teórica em 4 partes, que vai falar da concepção de altas habilidades para a dotação dos 3 anéis, o modelo triádico do enriquecimento, operação Hans-Stuff e as funções executivas, liderança para um mundo em mudança. Então, a gente pegou esses documentos e vai trabalhando, verificando com essas práticas pedagógicas desse profissional especialista das salas de recursos de altas habilidades dos anos iniciais da área acadêmica. E aí a gente vai para os resultados encontrados, pode passar. Primeiro, né, o objetivo específico é caracterizar esse profissional que atua nessas salas de anos iniciais da área acadêmica. Nós verificamos que esse profissional é do gênero feminino, ela tem uma idade média de 45 anos, ela possui especialização na área, uma média de 18 anos de magistério e 8 anos de atuação no AEE de altas habilidades superdotação. Foi possível inferir dos resultados encontrados que esse é um profissional com experiência, especializado na área de altas habilidades, e ele não é um professor que está iniciando no atendimento, né? Ele já tem uma média de 8 anos atuando nessas salas de recurso. E dentro desse questionário, esse trabalho foi feito como questionário, esse questionário foi realizado um pouquinho antes da pandemia, então ainda consegui fazer a aplicação dos questionários com os professores, visitando as salas, né? E um dos tópicos desse questionário era investigar as condições de trabalho desse profissional. Então, com relação ao espaço físico, a gente tem aí uma concentração dos profissionais que concordam que o espaço físico é adequado, né, com 71% dos profissionais indicando um espaço físico adequado. Eles discordam quando falam em trocas de experiência entre os profissionais da área, né? Eles identificam que falta esse momento de troca, de conversa, de debate entre profissionais da área. Quando a gente pergunta se existe um investimento em material para esses alunos, nós ficamos aí numa totalidade entre discorda e discorda totalmente. 100% dos professores estão entre discordo totalmente e discordo. E se há formação continuada, a gente tem uma divergência, indicando que discorda totalmente, entre discordo totalmente, neutro e concordo, né? A gente sabe que Brasília tem uma escola, uma subsecretaria, né, de formação continuada dos professores da rede, mas na nossa pesquisa a gente verificou que poucos cursos são voltados para a especialização desse profissional que já atua. Então, o curso que existe na EAP era voltado para o profissional que tem interesse em entrar no programa, e não para aquele que já está atuando. Pode passar, Fabi. E aí, outra pergunta realizada no questionário é se a equipe do AE, que é composta por itinerante, professor especialista e psicólogo especialista, se essa equipe estava completa dentro das regionais, né, de ensino, dentro do polo de altas habilidades. Nós tivemos o resultado aí de 57% das equipes completas e 43% das equipes apontaram que faltava algum membro dentro dessa equipe, né? A regional do Gama apontou 73% e plano piloto 83% dos estudantes que ainda estavam em avaliação por falta do psicólogo da equipe. Esse já é um cruzamento dos dados, né, entre a equipe completa e quantidade de estudantes que já estão avaliados e efetivados no programa. Esse dado foi posto junto com a questão da equipe para apontar ou reforçar a ideia de que quando a gente tem a falta de um profissional dentro da equipe, a falta desse profissional vai impactar diretamente na atuação do trabalho. Aqui apontando que quando a gente tem a falta do psicólogo, a avaliação, o relatório de identificação fica comprometido. Então, em vez de a gente ter 12 semanas para um relatório, teve lugares que a gente encontrou 6 meses, 8 meses o estudante frequentando a sala,
mas sem conseguir fechar a avaliação desse estudante, né? Com relação aí propriamente dita aos pontos de convergência com a teoria do Joseph Renzulli, nós encontramos que 86% das ideias da teoria do arcabouço teórico do Renzulli era compreendido dentro do atendimento e apenas 14% existir alguma divergência com a teoria do Renzulli. Essa divergência foi apontada dentro da parte mais recente de atuação do Renzulli. Então, isso também é um indicativo, né, de onde precisamos continuar com a formação continuada, onde precisamos ainda investir na formação continuada desse profissional especialista. Nós também perguntamos a esse profissional, né, da área acadêmica, quais os instrumentos ele utilizava para auxiliar na identificação e para conhecer esse comportamento, qual era o mecanismo, essas escalas que eles utilizavam, né? Se existia alguma coisa, dentro dessa pergunta, a gente encontrou uma diversidade de instrumentos, de materiais, né? Aqui, nessa nuvem de palavras, as palavras que estão em maior tamanho, eles representam a quantidade de vezes que o instrumento ou a metodologia apareceu. Nesse caso, a gente vê que o portfólio do talento total é uma escala que é frequentemente utilizada nas salas de recurso, a escala de características comportamentais, digitais de aprendizagem e estilos de aprendizagem. São as 4 escalas mais utilizadas dentro da nossa rede de ensino, mas também apareceram outras metodologias, outros instrumentos, né? Então, aqui a gente viu que o Scratch é uma ferramenta de programação que vem sendo bastante difundida entre os estudantes, até por conta da busca e da procura pelas as tecnologias assistivas, né? A tecnologia, então os meninos estão desenvolvendo bastante jogos por meio dessa ferramenta. O Lego foi outra ferramenta que apareceu com bastante frequência, né? Indicando também as salas que nós temos estudantes que estão voltados muito para a questão da robótica, jogos de raciocínio e a Torre de Hanoi como objetos utilizados para fazer essa avaliação e essa identificação desse comportamento nos estudantes. E aí, falando de um pedaço desse arcabouço teórico do Renzulli, nós fomos conversar com esses professores e entender como eles desenvolviam o enriquecimento curricular por intermédio das atividades do tipo 1, tipo 2 e tipo 3, que são nomenclaturas e já estão postas dentro dessa teoria do Renzulli. Verificou-se aí com esses resultados que os profissionais da Secretaria de Educação estão alinhados com a teoria, que eles entendem os tipos de atividades, né, atividades do tipo 1, tipo 2, tipo 3, e também foi encontrado uma dificuldade, né, porque aí nós entendemos que para que o nosso estudante chegue nas atividades do tipo 3, nós encontramos poucas divergências, os professores atuam em cima do enriquecimento curricular proposto pelo Renzulli, então o arcabouço teórico do Renzulli está sendo respeitado e sendo implementado por meio do enriquecimento curricular na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Pode passar. Acabamos. Acabamos? Sim. Falar que o resultado dessa pesquisa também apontam para futuras pesquisas a questão do gênero, né, o papel da mulher em altas habilidades, e essa parte mais recente também da teoria do Renzulli são os pontos que ainda carecem de maior número de pesquisa. Então, muito obrigada. Obrigada, Carla. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho sobre a minha pesquisa, né? E aí eu trouxe um pouquinho desse motivo, né? O que me levou a estar fazendo essa pesquisa de doutoramento, né?
Então, eu tenho tentado falar um pouco sobre esses sentidos contraditórios e silenciados nos processos de inclusão escolar de jovens. Vocês estão me ouvindo? Jovens negras com altas habilidades ou superdotação. Então, essa é uma pesquisa, eu vou lendo para eu não me perder. Essa é uma pesquisa sobre a formação de alunas negras com altas habilidades ou superdotação, que parte de um contexto internacional para entender o que acontece em um país colonizado e escravista, que produz uma sociedade capitalista periférica, profundamente desigual e discriminatória em termos de raça, gênero e acesso ao conhecimento. Uma história que se construiu e se constrói discursivamente em espaços contraditórios, ambíguos, marcados por equívocos entre as palavras. Uma história complexa entre relações de exclusão e inclusão escolar no Brasil. Enquanto eu vou fazendo essas leituras, eu trouxe essas imagens e eu gostaria que vocês prestassem atenção nessas imagens, porque essas imagens são produções de uma aluna que eu acompanhei durante 4 anos na sala de recurso, certo? E esse por exemplo, é uma imagem dela, que da primeira pintura dela, uma pintura em 2015. Propomos expor e discutir os processos discursivos que constituem ou estruturam a posição desses sujeitos, jovens, negras, com altas habilidades ou superdotação, e seus efeitos no que diz respeito às políticas de inclusão dessas alunas. Por isso, é imprescindível compreender a relação entre a ciência, a sociedade e a educação e seus efeitos no processo da subjetividade coletiva. Essa outra imagem. Uma das formas de materializar a relação entre o Estado e a ciência é, por exemplo, revisar os programas educacionais voltados para determinados públicos. Nos preocupamos especificamente em tentar compreender o funcionamento do discurso de difusão do conhecimento sobre as alunas negras com altas habilidades, observando como se produzem as relações que se estabelecem entre a ciência e a ideologia e, mais apropriadamente, a forma como o Estado se apropria dos saberes, concentrando-se numa forma de disciplinar e dominar os cidadãos. Por que eu digo isso? Porque eu também estou fazendo um doutorado que é pela escrita de 3 artigos, né? É um pouco diferente. E o primeiro artigo que eu estou escrevendo foi uma revisão sistemática a nível internacional que produções científicas há sobre as altas habilidades de alunas de mulheres negras, né? Então, essa primeira revisão sistemática, eu encontrei muito poucas publicações na área, né? No Brasil, nós não temos publicações especificamente, né, voltadas a esse público, ou para essa, na verdade, para essa forma, né, de dizer, porque em inglês você diz Gifted Black Girls, e no Brasil a gente normalmente não usa essa expressão, né, meninas negras com altas capacidades. Enfim. Bom, mas aí o que eu queria trazer para vocês também, e o que me levou a isso, as pinturas apresentadas que eu venho mostrando para vocês são autorretratos, e apresentam sempre um corpo nu, de costas, ora colorido, ora sem cor e sem mostrar o rosto. Que sentidos o estar de costas, estar nu, o colorismo na tela, nos possibilita pensar sobre as subjetividades desse corpo da mulher negra? Então, imagina, né? Essas produções que uma menina de 13 anos, negra, foi fazendo ao longo do percurso que ela vinha na sala de recursos. Quando chegou, eu juntei todas essas imagens e botei em cima da mesa, nós nos tivemos um susto de perceber essa repetição do corpo sempre nu, do corpo de costas, né, sem mostrar o rosto, e com essa variedade de colores, de cor mesmo, né? Entre o cor branco, o corpo negro, o cabelo pichain, o cabelo liso, essas contradições que a mulher, e principalmente a mulher negra, vive, né, em relação à constituição da sua subjetividade. Então, o que eu posso dizer um pouquinho sobre isso, né? Então, eu encontrei, na verdade, quando fui fazendo essa revisão de literatura,
que há uma diversidade de palavras que existem para caracterizar e especificamente os negros em diversos países, que nos mostra uma diversidade na construção da sua identidade. Ela está ligada à definição da sua cor ou da pele, que pode ser ou permanecer negra, preta, branca, parda, mestiça, em várias formas de nomear, ou com base em sua ancestralidade, afro-americanos, afro-brasileiros, origem étnicas diversas ou estrangeiros. Aqui na Espanha, por exemplo, eles usam essa expressão de estrangeiro, não de negro, ou com base na condição social, ou pobre, ou indisciplinado, ou marginalizado, ou minoria ou subrepresentado. Então, ao investigarmos sobre essas jovens negras superdotadas, a gente tem a ilusão de que estamos falando de todos os superdotados e de todas as jovens, esquecendo das diferenças, das diferentes condições de produção material do conhecimento que são marcadas por lutas de poder e ideologia, né? Negros e brancos, homens e mulheres. Assim, o sentido mais amplo da razão, por exemplo, compreende o contexto sócio-histórico ideológico, ou seja, o fato de que na sociedade contemporânea o conhecimento se distribui por meio de uma rede institucional e hierárquica na qual o saber está relacionado ao poder. Então, foram essas inquietações a partir dessa produção, né, dessa minha aluna, que me levou a questionar esse lugar, né, desse corpo feminino negro, e é isso que eu estou investigando agora na minha tese, né, de doutorado, e eu espero contribuir de alguma maneira aí com a área, com a pesquisa. Fábio. Deixa eu tirar aqui do mudo, boa tarde. Né? Bom, recentemente eu defendi minha tese, né, no Instituto de Artes de Brasília, e aí eu venho trazendo exatamente a questão do talento em artes visuais, né, uma perspectiva sobre a superdotação. A minha história na sala de recurso, né, inicia em 2003, sou professor de arte formado pela UNB, e quando eu assumi a sala de recurso, eu me deparei com um novo universo, né? Quer dizer, exatamente não da prática em si, mas de um público completamente diferenciado daquilo que eu vivenciava em sala de sala regular, né? Então, a partir daquele momento, eu fiquei tentando pensar de que forma eu iria trabalhar com esses alunos e que, de fato, o meu trabalho seria a partir da sala de recurso. Com o tempo, eu fui verificando que, na realidade, a minha prática dependia muitas vezes do papel do professor do ensino regular. E aí, isso me motivou a fazer pesquisa. Fiz o meu mestrado também na UNB e finalizei meu doutorado, sempre pautado na questão exatamente da gente tentar, de certa forma, além de ressignificar a palavra talento, né, para as artes visuais, conduzir essa área de conhecimento da superdotação da psicologia para dentro das artes, para dentro do próprio IDA, né? E aí a gente tentar expandir esse conhecimento. Pode passar. Bom, a minha pesquisa ela está pautada exatamente na forma em que existem as indicações dos estudantes de potenciais artísticos, tá, aos atendimentos educacionais especializados. Durante o processo, tanto de experiência dentro de sala de aula quanto de pesquisa, eu percebi que a indicação dos professores da sala de aula regular era mínima, né? Então, eu fui atrás para tentar entender o que estava acontecendo. É lógico que isso é uma pesquisa, ela dá continuidade, ela vai ainda, né? Ainda eu tenho muito caminho pela frente. E, na pesquisa, eu identifiquei que um dos problemas que realmente aparece é a falta de conhecimento do professor da sala de aula regular sobre esse público-alvo. Né? E, mais ainda, de que forma, então, eu consigo observar ou reconhecer, né, os indicativos de talento artístico ou de potenciais artísticos, de forma que eu possa encaminhar para um atendimento educacional especializado.
E mais sério ainda, a gente está falando da Secretaria de Educação, que tem um atendimento que já acontece há muitos anos, né, há 40, há quase 50 anos, e ainda temos professores que não sabem da existência desse atendimento, né? A indicação, na realidade, ela sempre aconteceu, isso na minha pesquisa eu identifiquei, que a maior parte das indicações ocorria efetivamente por professores ou profissionais do ensino regular de outras áreas, né? Ou da família, ou do colega ou próprio aluno, né? Os professores de artes indicavam muito pouco para as salas de recursos, né? Dentro do conjunto da pesquisa que eu realizei. Tá? Esse professor de arte, como realmente a gente vai vendo, né, na literatura, sobretudo Virgulin e Sabatella vai deixando claro, o papel do professor, né, de todos os professores do ensino regular, como uma figura fundamental no processo inicial de indicação para esses atendimentos. E, de fato, a gente percebe que, embora a quantidade de professores no processo de indicação fosse realmente pouca, a gente foi percebido exatamente o fato de que as indicações eram mais consistentes, né? Embora eles não tivessem muito conhecimento sobre a superdotação, sobre os comportamentos desses alunos. O professor da sala de aula regular, ele tem um papel, né, o papel exatamente de... Pode passar. Né? Por ele ter essa posição-chave, né? Então, na prática artística ou na prática educacional dentro de sala de aula, ele tem a capacidade de acionar, perceber e reconhecer esses estudantes com potenciais artísticos notáveis em artes visuais, que é a área ao qual eu pesquisei. Tá? E aí, a partir daí, ele tem condições, ele pode adquirir condições para indicar esses alunos aos atendimentos. Né? Boland, que é um pesquisador, arte educador, que trata sobre o assunto, ele traz exatamente um aspecto importante, dizendo que muitas vezes o professor de arte ele tem muita capacidade dentro da sua área, ele tem muito conhecimento dentro da sua área, mas por falta de conhecimento, né, sobre a superdotação, muitas vezes nem ele desenvolve uma prática de reconhecimento, né, de acionar esses potenciais, e aí ele passa a não encaminhar esses alunos para os atendimentos. Pode seguir. Bom, o que seria, então, acionar esse aluno, acionar essa potencialidade artística em sala de aula? Na realidade, a própria prática, né? É um reconhecimento da prática associado especificamente aos próprios comportamentos dos alunos. Então, quando partimos dos comportamentos elencados por Renzulli, a gente consegue perceber que, dentro das práticas artísticas, né, proporcionando experiências estéticas, artísticas e cognitivas no campo das artes visuais, é possível você observar comportamentos de superdotação a partir dessas, né, que tanto aparece no produto quanto no processo do aluno durante, né, a vivência desse profissional, do professor com esse aluno. Pode passar. Então, o que seria, de fato, trazendo aí de alguns pesquisadores, como Zibman, que é um arte educador que trabalha e pesquisa sobre a superdotação, ele vai deixando claro que alguns aspectos importantes têm que ser percebidos, né, como potencial artístico notável. Primeiro, as habilidades gerais acima de média, como é trazido por Renzulli, que está também associada às questões do comportamento, dessa inteligência mais geral, e, mais especificamente, as habilidades específicas em domínios distintos das artes visuais. O que percebi durante o processo de pesquisa é que muitas das indicações eram feitas mais exclusivamente a partir do desenho. E teóricos como Zibman e Clark vão dizendo exatamente que desenho é um dos caminhos, pode ser um dos indicativos. Tá? A Virgulinha exatamente diz que a habilidade pode ser a habilidade acima da média ou habilidade específica, pode ser um dos indicativos para conduzir as salas de recursos, mas ele não é um indicativo completo. Quando falamos da superdotação no contexto
contexto das artes visuais e sobre a habilidade, nós podemos ter tanto o desenho como a própria escultura, a pintura, as tecnologias, né? Então, são várias formas de apresentar essa habilidade específica em domínios distintos, né? Quando eu trago essa distinção, é a gente entender que há uma variedade maior dessas habilidades. E elas podem também partir para outras áreas das artes, como, por exemplo, a própria história da arte, a estética, a crítica da arte. Então, é possível percebermos que o aluno apresenta uma habilidade específica nessa área das artes ou numa área distinta. Eu tive um aluno, por exemplo, que tinha um fascínio, né, por Monet, e ele sabia muito de Monet, embora não desenhasse nada, ele tinha um fascínio muito grande. Então, a partir dali, ele tinha pesquisado, ele tinha buscado muita informação sobre esse artista, que certamente dava um show de aula sobre o artista impressionista. Pode voltar. Bom, outro aspecto que pode ser percebido é o próprio envolvimento com o processo e o produto artístico, né? Então, eu acho que é interessante a gente observar a questão do produto artístico sendo um dos elementos importantes, mas o professor, no processo de observação, ele compreende como ele desenvolve, tá? E, lógico, a criatividade a partir desse processo. É isso aí, gente. Obrigado. E... Priscila? Vou desmutar aqui, estava mutado. Boa tarde, gente, tudo bom? Eu sou Priscila Eduardo e eu também estou há algum tempo já nas altas habilidades, né? Passei pela sala de recursos da Ceilândia, comecei lá em 99, foi o primeiro itinerante de Ceilândia, né? Comecei em Ceilândia, depois eu saí, voltei, fui para Taguatinga, agora eu estava em Samambaia, quando em 2019 eu peguei a licença, né, para o mestrado. Então, eu devo estar voltando aí para algum lugar, em dezembro. Bom, gente, o objetivo do meu estudo, né, da minha pesquisa, era saber quais são os caminhos trilhados por esses estudantes egressos, né, com altas habilidades, depois que eles saem do nosso atendimento, depois que eles deixam o ensino médio. Esse é sempre um questionamento recorrente nas nossas equipes, nas nossas reuniões, que querem saber, e aí, depois do atendimento, essa pessoa continuou naquela área, que ela tinha atendimento, que ela tinha indicação de altas habilidades, superdotação, ou não? O que esse indivíduo está fazendo, né? O que foi feito dessa capacidade alta, dessa habilidade, né? Dessa superdotação mesmo? Será que está usando nessa área? Né? Então, assim, eu ainda não apresentei o meu trabalho, então eu vou trazer poucos dados, tá? Não vou trazer todos os dados da minha pesquisa, porque eu devo estar apresentando em janeiro ou fevereiro. A questão de investigação, né? Era essa, mesmo se os estudantes egressos das altas habilidades, do atendimento educacional especializado, de altas habilidades de superdotação do Distrito Federal, estão desenvolvendo atividades de estudo e ou trabalho relacionadas à sua área de atendimento em salas de recursos, né? A minha intenção é saber o que eles estão fazendo pós-atendimento, né? Os objetivos eram 3, só estão me aparecendo 2 aqui, mas analisar o percurso de vida dos estudantes, né? Quanto às atividades acadêmicas e profissionais, identificar as oportunidades ou dificuldades que eles encontraram no ingresso e desenvolvimento das atividades acadêmicas e profissionais, que são, que seriam ligadas à sua área de atendimento, né? Esse terceiro objetivo, agora me deu um branco, hein, gente? Eu leio isso todos os dias, acho que é o nervoso de apresentar. Eu leio aqui para você, para mim aparece. Lê para mim, Fabiola. Avaliar a percepção dos estudantes egressos do atendimento da motivação. Sala, quanto à motivação intrínseca ou extrínseca que os moveram para a ação e desempenho de suas atividades acadêmicas ou profissionais.
Isso, é isso mesmo. Então, é avaliar o que os moveram para essa ação, né? Quais são os motivos que os moveram? O que fez com que esse estudante egresso estudasse ou trabalhasse naquela determinada área, né? Então, assim, nós fizemos Pode passar, Fá. Nós fizemos a justificativa, né? Eu tenho uma experiência de 12 anos, entre idas e vindas na secretaria, nas outras habilidades. Essa necessidade que é recorrente de saber, né? O que tem acontecido com esses indivíduos, né? Esse tema, nós achamos que ele é relevante para a secretaria, porque a falta de pesquisa sobre o desenrolar da vida adulta, né, desse nosso estudante. A gente faz muita pesquisa sobre criança, sobre a família, sobre o adolescente ainda é pouca, mas o que acontece com ele depois? E nós temos uma dificuldade que na Secretaria de Educação, nós não temos um banco de dados, né, que seria muitíssimo bom. A doutora Liliane Carneiro, antes dela aposentar, ela iniciou esse projeto, né, de catalogar mesmo todos os estudantes das salas de recursos, mas, por uma infelicidade, não foi adiante. Então, assim, nós não temos hoje um banco de dados que nos diz essa regional de ensino atendeu tantas pessoas, tantos indivíduos que hoje estão desenvolvendo essa atividade, né? E se ela seria ligada ou não, tá? E a gente acha também que os resultados desse trabalho poderão servir de alguma forma para a melhoria do atendimento, né? Que já é um atendimento muito bom, 45 anos de atendimento no DF, e já demonstram muitos frutos, né? Então, assim, a gente queria descobrir isso aí. Pode passar, Fá. Alguns dados, né, sobre essa pesquisa que a gente fez. Nós conseguimos a participação de 40 estudantes, tá? Ex-estudantes, né? Alunos egressos. Nós fizemos agora em tempo de pandemia, portanto, eu não consegui me encontrar, né? Então, nós fizemos em forma mesmo de questionário, um inquérito por questionário, foi distribuído pelo Google Forms, né, nos meses de fevereiro e março, agora de 2021. Nós conseguimos 44 respostas, mas apenas 40 são válidas, porque uma dos pressupostos, dos objetivos, era que esse indivíduo deveria ter finalizado o ensino médio, certo? Mas 4 que entraram na nossa pesquisa para responder ainda estão estudando na escola, ainda estão na escola. Então, essa pesquisa não destina-se a eles, tá? Então, nós temos 40 participantes válidos. Não é, gente, assim, uma amostragem significativa, né? Se nós levarmos em conta que, só pelo censo, que também não traz dados muito fidedignos, só pelo censo, em 2019, tinham aí 730 e poucos estudantes nas salas de recursos, né? Então, assim, se todos os anos passa uma quantidade por baixo aí de 700 alunos nas salas, quantos desses não estão indo para a vida adulta, ano após ano? E nós só conseguimos 40 questionários, tá? Mas eu tenho achado, assim, bastante interessante, né? Por quê? Porque nós temos visto, depois a gente divulga, né, os resultados, da influência, a motivação desses indivíduos em desenvolver os seus perfis acadêmicos e profissionais aí na vida, né? Então, assim, a gente nós colocamos alguns fatores, né, que poderiam influenciar na escolha e na decisão desses indivíduos. Então, nós colocamos professor, mentora, família, colocamos fatores econômicos, o ensino na sala de recursos e outros, né? Então, assim, nós tivemos bastantes respostas no sentido de que
os nossos estudantes egressos estão hoje desenvolvendo alguma atividade, já vou dar um spoiler. Sim, a grande maioria está desenvolvendo uma atividade ligada à sua área de atendimento em sala de recursos. Então, isso, assim, é uma coisa bem interessante, né? Nós temos aí 17 mulheres e 23 homens participando, né? O grau de instrução, a maioria deles com o superior, né? Depois, em segundo lugar, com o ensino médio, e aí vai, nós temos apenas 2,5% com mestrado, especialização, e hoje a grande maioria desses nossos estudantes egressos estão estudando e trabalhando, né? Depois vem os estudos, e apenas 2,5% trabalhando, né? Então, o que eu espero, o que eu espero mesmo, assim, o que eu desejo com essa pequena pesquisa, né? É abrir a possibilidade de uma pesquisa mais aprofundada sobre motivações, sobre intrínseca e extrínseca também, né, para que esses nossos estudantes estejam desenvolvendo essa ou aquela atividade. Então, esse é nosso objetivo. Bom, obrigada, Pri. Deixa eu deixar de compartilhar para que a gente possa... Bom, a nossa intenção com essa mesa era justamente essa, né, de compartilhar as produções de professores, né, de profissionais que estão dentro da sala de recursos e de dizer, né, de como é rico esse espaço e como é importante, né, esse lugar da sala de recurso para a vida desses alunos e para as nossas vidas enquanto profissionais, porque elas nos inquietam e elas levam a gente a sairmos da nossa zona de conforto e buscar, né, em outros lugares, né, respostas, né, sempre produzindo, sempre nessa busca, né, desse talento, dessa nossa habilidade também cognitiva. Então, eu vou deixar agora aberto para quem quiser fazer pergunta. E eu estou aqui com um probleminha que diz que nós temos mais 7 minutos, senão vai acabar de novo. Então, eu deixo aberto, quem quiser pode abrir o microfone. Eu quero mais uma vez parabenizar a equipe, que bom, para mim foi precioso saber dessas pesquisas, né? Nossa, que interessante todas elas. Eu também tenho estudado essas comunidades não tradicionais, grupos de superdotados, de grupos não hegemônicos, são meus temas mais recentes de pesquisa, além do desenvolvimento socioemocional, mas que legal, gente. Que equipe fantástica, essa equipe que atua na sala de recursos e como vocês, além de fazerem um trabalho de ponta maravilhoso, é muito legal saber também né, de como vocês têm se aperfeiçoado, de como a equipe está fazendo pesquisa, e é isso que você falou mesmo, Fabíola, o espaço de sala de aula é um espaço rico para fazer pesquisa, né? Eu estou com um grupo agora na universidade, numa disciplina, nós vamos fazer uma pesquisa muito interessante sobre a transição do ensino médio para o ensino superior, sem a transição que eles precisavam fazer. Então, eles estão se sentindo como se ainda estivesse no quarto deles, no ensino médio. Então, a gente tem tanta coisa interessante na sala de aula, e, com certeza, a sala de recursos é um celeiro incrível, né? Que todos os professores se tornem, como vocês, também pesquisadores, como eu me tornei a partir daquilo que fazia na sala de recursos. Eu estou reconhecendo a Raquel, outros colegas aí que estão fazendo um trabalho maravilhoso, e essa semana passada eu tive a oportunidade de ir até onde eu comecei a minha trajetória na escola, na Secretaria de Educação, lá no Educacional 4, e como é bom chegar lá e ver de um espaço que era só um banheiro adaptado, várias salas funcionando lá. Acho que a Sara atua lá em Sobradinho 2. Gente, que lugar, que legal, é muito bom ver o que já aconteceu e também como ainda continuam as mesmas coisas, né? De alguns anos atrás, como a gente precisa de registro, como a gente ainda tem alguns desafios interessantes, mas, ao mesmo tempo,
o trabalho que a Priscila fez aí de resgate, né, da gente entender o que está acontecendo com os egressos, como isso é importante, gente. Parabéns mesmo, assim, foi enriquecedor para mim participar com vocês nessa tarde. Deixa eu deixar espaço para outras pessoas, e aí, mais uma vez, em nome do Laboratório de Psicologia Escolar, uma grande honra, e é muito bom ter vocês conosco aqui nessa tarde, nesse evento. Obrigada, Jane. Raquel, conta aí, Raquel. Não pode falar? Posso falar, estou aqui na escola, daqui a pouco tem avaliação, estamos na rotina, e vocês estudando e a gente ralando aqui. Daqui a pouco é você. Não, quero não, deixa para quem tem a veia de professor, é melhor, deixa os psicólogos quietos aqui. Mas a gente está no evento de psicologia escolar, Raquel, exatamente para isso. Para mestrado, doutorado, eu não empolgo, não. Não diga dessa água não beberei, calma. Por enquanto, não. Mas é muito bom, realmente, o que a Jane falou, né? Ver que o nosso trabalho ele dá frutos, né? E que a gente pode realmente investir nisso, porque quando a gente tem esse conhecimento acadêmico que vocês trazem, a gente pode direcionar a nossa atuação na ponta, né? E favorecer o futuro, inclusive, dessas crianças, né? E isso é muito gostoso. Parabéns a todos. Esse trabalho da Priscila é muito bom, né? A gente ouvir, claro, de 40 alunos é muito aluno, né? Também é pouco, mas é muito. Isso e também aquece o nosso coração, porque às vezes a gente está tão desanimado, né? A gente fica questionando, será que eu estou fazendo alguma coisa para esse menino que não sei o quê? E aí, de repente, você vê que é um grãozinho de areia, né? E que você está fazendo muita diferença para o desenvolvimento dele lá no futuro. Então, eu queria agradecer pela participação, já estamos aqui nos nossos minutinhos finais. Foi um momento muito rico e necessário, apesar dos imprevistos que essas reuniões e eventos online sempre trazem, mas foi muito bom, muito obrigado. Eu queria avisar que em breve vocês receberão certificados e que, por favor, não esqueçam de nos enviar o link, tá bom? A gente também convida que vocês continuem acompanhando o nosso colóquio. Então, muito obrigado e tenham uma boa tarde. Obrigada.